Olá, queridos. Sempre bom estar juntinhos, seja no sábado, seja durante a semana, segunda a sexta, de 8h30 às 9 horas. Mas hoje estamos ao vivo aqui na quarta-feira e é muito bom estar com vocês nessas tardes maravilhosas. Olha só, eu vou conversar com ele. Deixa eu tentar fazer assim, para me ajudar. Eu vou conversar com ele, que é psicoterapeuta, parapsicólogo, neurolinguista, especialista em hipnoterapia clínica e medicina psicossomática. Pouca coisa não, né? Nem um pouquinho. Estou falando do Dr. Juliano Lopes. Dr. Juliano, um prazer lhe ter aqui para estar falando a todas essas mulheres, e temos homens também, a toda a família da TV Marcha e do programa Espaço Mulher. O prazer é meu. Obrigado por essa oportunidade. Obrigada demais por estar aqui. Doutor Juliano, vamos começar perguntando o que são traumas? Traumas. Na verdade, pela ótica da PNL, da Programação Neurolinguística, que eu também sou especialista em neurolinguística, não existe traumas. O que existe são representações traumáticas. Por exemplo, a maquete do prédio. A maquete do prédio não é o prédio. Sim. É a representação do prédio. Do prédio. O mapa do Brasil. O mapa do Brasil não é o Brasil. Sim. É a representação do Brasil. Isso. Uma pessoa que tem fobia de barata, na verdade, ela não tem medo da barata, e sim da representação que ela tem da barata. Nossa. A pessoa fóbica, ela vê uma barata enorme. É um padrão das pessoas fóbicas. Inclusive, elas têm um sentido muito aguçado. Elas passam até a escutar as patinhas da barata. Sabia disso? Nossa. Falou, eu fiquei aqui assim, passando mal. Eu tenho problema com barata. Mas assim, eu não tenho essa coisa toda, não. Eu tenho problema com barata. Então, quer dizer que a gente cria uma representação interna, é uma representação que você tem da realidade. Porque dentro da nossa mente existe um modelo de mundo. Esse modelo de mundo é um modelo de aprendizados que você teve na vida. São suas crenças, são seus valores, são suas convicções, seus aprendizados. Nós chamamos isso de modelo de mundo, ou mapa. Cada pessoa tem o seu mapa. Não existe mapa certo e nem mapa errado. O que existe é mapa que é eficaz e mapas ineficazes. Você está entendendo? Sim, entendi. Pois não. Eu queria saber se existe diferença de um trauma de infância para um trauma de um adulto. Assim. Não, diferenças, o que pode haver diferença é a intensidade, né? Tem pessoas que têm uma resposta de trauma muito forte. Sim. A gente chama de estresse pós-traumático. Tá. Uma pessoa que tem uma resposta de um trauma muito forte, porque todo trauma para acontecer é porque houve uma generalização. Você generaliza, por exemplo, uma mulher que tem um relacionamento que teve no passado e não deu certo. Sim. O cérebro dela automaticamente já generaliza aquela informação. Ela passa a imaginar não tendo sucesso nos relacionamentos futuros. Sim. E isso gera toda generalização, gera uma crença. Claro que é uma crença limitante, né? Você acreditar que você não vai conseguir ter uma pessoa, que você nunca vai ser feliz, sim, que você não vai conseguir ter uma pessoa que goste de você. Outra crença, que é muito comum em mulheres que têm filhos, que não vai conseguir um casamento porque ela já tem filho de outro. Sim. E essas crenças vão, né, entrando na nossa mente inconsciente e gerando uma realidade. E ela tem a sensação de que sempre aquilo acontece novamente. Entendi. Por causa das suas crenças do passado. Mas ela puxa isso para a realidade dela, fica na realidade dela, de repente não dá certo, porque realmente ela não acredita que não dá certo, e aí ela faz com que dê errado, acontece assim? Né? Exatamente. Eu vou explicar para você contando uma historinha. Certo. Um certo dia, um viajante ia passando
e estava chegando numa cidade. E na beira da estrada, no começo da cidade, tinha uma mulher sentada. Certo. E esse viajante chegou para essa mulher e perguntou: Senhora, como é essa cidade que vocês moram? E ela respondeu: Ah, aqui as pessoas se detestam, as pessoas, o trabalho aqui não prospera e as pessoas são muito infelizes. E o senhor de onde vem? Como é as pessoas de onde você vem? O viajante respondeu: Ah, as pessoas lá de onde eu venho também são infelizes, o trabalho não prospera, é terrível. Ela falou: Ah, meu senhor, essa cidade é igualzinha de onde o senhor está vindo. As pessoas aqui são infelizes e o trabalho não prospera. Pouco tempo depois, chegou um outro viajante e perguntou: Olá, minha senhora, como é esta cidade em que a senhora mora? Ela foi e perguntou: Como é a cidade de onde você está vindo? Ah, as pessoas lá são alegres, são cordiais e o trabalho prospera. Ah, meu senhor, essa cidade é igualzinha de onde você está vindo. As pessoas aqui são alegres, cordiais e o trabalho prospera. Essa historinha nos ensina que aquela senhora via o futuro de cada viajante, porque o futuro de cada viajante já estava escrito no seu passado. Entendi. Por isso que a mulher tem a sensação de que o passado se repete. Entendi. Está fazendo sentido? Tá, total. Então, Fantástico. isso que acontece muitas vezes. Então, a nossa mente tem uma experiência, gera uma generalização, às vezes foi um fato isolado, mas a pessoa, aquilo foi tão impactante, a pessoa não esperava, ela não filtrou aquilo como deveria, de uma forma como um aprendizado, e filtra como algo terrível que lhe aconteceu. A nossa mente inconsciente, ela vai buscar novos caminhos, novos momentos para que isso aconteça novamente. Olha só. O que a PNL pode ajudar no processo de relacionamentos, enfim, todas essas coisas que atrapalham a vida da mulher e que parece que essas crenças são muito, né? Parece que vai de uma para outra até, né? Uma acredita já na história da outra e vai pegando. É verdade, é verdade. A PNL, ela pode ajudar no processo, além de limpar traumas do passado que essa mulher teve, né? Sim. Além de limpar, neutralizar sentimentos negativos, neutralizar, que geralmente a mulher tem um sentimento de frustração, né? Desilusão amorosa. Então, além de neutralizar e trabalhar especificamente esses sentimentos, ela tem ferramentas para isso, você também pode trabalhar a comunicação do casal, dos casais de uma forma geral. Está entendendo? Por exemplo, tem homens que são mais visuais. Todos nós temos os 3 sistemas predominantes: visual, auditivo e sinestésico. Certo. É como o nosso cérebro processa as informações, a nossa comunicação. Tem pessoas que são mais visuais. Por exemplo, um homem se casa ou se relaciona com uma mulher que é extremamente auditiva. Sim. E aí? E aí o cara chega em casa, traz flores, traz chocolate, leva ela para restaurantes caros, leva ela para festas, e a mulher olha para ele e diz: Você não me ama. Para ele não faz sentido. Claro. Ele está provando para ela, está mostrando o amor dele para ela, só que ela diz: Você não me ama. Ele diz: Por quê? Eu te levo para restaurante caro, eu te levo para viajar, te levo para sair comigo. Você diz que eu não te amo? Ela diz: Não, você não me ama porque você não me diz que me ama. Nossa. Olha que louco, né? E aí tem que equilibrar, né? E aí vai criar um conflito entre esse casal, né? Com E não vai ter uma certeza. comunicação. Agora vamos imaginar uma situação que o homem é sinestésico, por exemplo. Tá. Vamos Quem não imaginar. está em casa que não sabe o que é Sinestesia está ligado a sensações, sentimentos.
o sinestésico É mais o toque. é mais o toque, ele gosta de aproximação. O sinestésico, geralmente, quando às vezes ele conversa, ele gosta de tocar Sim. na pessoa, de sentir a pessoa, gosta de fazer as coisas colocando a mão na massa, Certo. entendeu? É uma forma que o sinestésico se comunica mais assim. Então vamos imaginar que o marido ele é muito sinestésico, Certo. ele é um cara que quer aquele cara que quer abraçar, quer o todo tempo, e ela é muito visual, ela precisa de distância, Nossa. sabe? E aí fica falando, não, vai para lá. Total. É. Tá entendendo? É como se estivesse invadindo o espaço dela, e aí ele acha que ela não gosta dele por ela ter essa atitude. Na verdade, é como o cérebro dela processa. Entendi. E aí a PNL ajuda nisso. Pode ajudar nisso para alinhar essa comunicação, tanto para o homem como para a mulher, para que eles saibam o momento em que eles devem se comunicar de uma forma mais proveitosa. Sim, aprender um com o outro. A língua do outro, porque senão vai ficar aquela coisa, ele vai estar falando grego e ela vai entender latim. É. Nossa, complicação, né? Ou seja, a informação entra no ouvido e sai no outro. Entendi. Não tem comunicação, entendeu? Entendi. Tem essa coisa que o homem é mais visual do que a mulher ou não? No sentido de atração física, sim. Sim. O homem ele é bem mais visual do que a mulher. Entendi. O que chama mais atenção nas mulheres não é tanto o visual. Por exemplo, um homem bonito no recinto pode até chamar a atenção, mas não é uma prioridade. Eu acho que a mulher é mais... O que a mulher se liga mais é mais em atitudes, personalidades e comportamentos. Entendi. Que coisa, Está né? fazendo sentido? Mundos diferentes e que tem que se entender, né? Exatamente. Que legal. Exatamente. Por que é que a pessoa tende a ter os mesmos problemas nos relacionamentos? Né? Assim, tanto pessoas, várias pessoas terem o mesmo problema, como vem um relacionamento e depois vem outro e sempre repete os mesmos problemas. Exatamente. Isso acontece justamente por causa do trauma que foi instalado, né? Tá. E quando o trauma é instalado, acontece o que nós chamamos em física quântica de colapso de função de onda. O que é colapso de função de onda? É quando você materializa aquilo que você está focando. Por exemplo, a mulher ela tem uma vontade muito grande de conseguir o homem ideal, ou um namorado, um casamento, e não consegue. Quem já não viu isso entre as amigas, que é aquela mulher que luta para conseguir um casamento e ela não consegue? Por quê? Ela está colapsando função de onda. Ou seja, ela está materializando essa realidade a nível inconsciente. Sim. E aí provoca-se o efeito contrário, que chamamos de efeito Zenão. Olha só. O efeito Zenão é aquilo que você quer tanto e ele não acontece. Por exemplo, isso acontece com dona de casa, que vai ferver o leite, e ela fica lá olhando para o leite subir e o leite não sobe. Aí quando ela dá um vacilo, o leite vai, sobe e derrama. Né? Que já aconteceu isso. Exatamente. Será que teve algum problema no microfone ou só, Daniel? Deixa eu só ver, doutor. Porque ele não precisa fazer... Não, está em ordem. Tá. Né? E o que acontece também... Não, mas não precisa sair o som, porque estava saindo um... O que acontece também é a questão dessa do bolo, né? Se você ficar abrindo o bolo toda hora para ver se ele cresceu, ele tende a murchar, né? Tende a murchar. Exatamente, porque a ansiedade, ela gera o efeito contrário. Mas aí a gente faz o quê? Num caso desse, assim, só nesse caso, para dar um exemplo, o que a gente faz para não ficar olhando toda hora ou para não ficar, né, fazendo aquela... É porque, quando isso acontece, é porque existe uma representação interna na mente da pessoa. Sim. Ela tem uma imagem mental que faz com que ela veja aquilo com muita ansiedade. Você nunca vai ficar ansiosa por uma coisa que você já fez. E você nunca vai se sentir culpado por uma coisa que você não fez. Sabe por quê? Porque culpa é sentimento do passado. E ansiedade é sentimento do futuro.
Então, dentro da programação neurolinguística, na terapia, o que eu faço quando eu pego uma paciente assim? Eu faço com que a mente dela aprenda uma nova forma, uma nova programação de como ela deve pensar nesse assunto. E aí o que acontece? A ansiedade desaparece. Que coisa. É aí que quando o resultado aparece. Porque não tem ansiedade. Ou seja, culpa seria passado, ansiedade, futuro. Sentimento do futuro. Né? E quando a pessoa sofre dos dois, procura o doutor Juliano, entendeu, gente? Procura o doutor Juliano porque a situação está difícil e aí você pretende ser curada, com certeza, né? Por que a pessoa se apaixona pela pessoa errada? Difícil Por isso. quê, né? Por que será, né? Eu estava falando agora há pouco com uma amiga aí, que a gente se apaixona, né, pela pessoa errada. Por que isso? Olha, quando você se apaixona pela pessoa errada, na verdade, aquilo está acontecendo, na verdade, o que você mais teme. Por exemplo, eu tive uma cliente, uma paciente que eu atendi uma certa vez, Sim. e ela era muito infeliz no casamento dela. Porque quando ela era criança, o pai dela, ela sofria muito com o pai alcoólatra. Sim. E aí ela, criancinha, ela era da igreja evangélica e orava muito a Deus que um dia, quando ela se casasse e ficasse adulta, ela nunca casasse com um homem alcoólatra, viciado, né, no alcoolismo. E ela disse que tinha muito medo de que um dia isso pudesse acontecer. E aí ela cresceu, simplesmente ela namorou o cara mais evangélico, o cara mais dedicado da igreja. Era pregador de igreja, era uma pessoa que ninguém nunca ia imaginar. Então ela escolheu esse rapaz, namorou com ele, se apaixonou, casou-se com ele. E o cara era realmente um cara exemplar, era um cara de boa família. E só que depois de uns 5 anos, o cara simplesmente vira alcoólatra. E ela não sabia que no passado desse rapaz, ele era alcoólatra. E aí ele entrou na igreja, né, e não bebeu mais, mas depois ele se desviou da igreja. Sim. E aí voltou para o alcoolismo. Sim. E essa mulher viveu muitos anos e ela ficou preocupada, perguntando a Deus por que aquilo aconteceu. E aí eu falei para ela, olha, você tinha tanto medo. Sim, aí depois ela separou desse rapaz e arrumou um outro casamento. Alcoólatra também. Ou Ela seja, sabendo? não, o cara não bebia. Depois que casou com ela, passou a voltar ao vício que ele tinha no passado. E aí ela casou pela segunda vez com um cara que também era alcoólatra. O pai era alcoólatra, ela casou com aquilo que ela não queria, Sim. e era alcoólatra, e o segundo casamento alcoólatra. E ela não entendia por que ela caiu novamente numa dessa. E a explicação está em quê? O medo, até Jó da Bíblia, ele percebeu essa ciência. Sim. Jó disse, ao que temo me sobrevém, e ao que mais receio me acontece. Sim. Ou seja, quando você tem medo de que aquilo aconteça, você não está focando no resultado, você está focando no medo. Faz sentido? Faz total. Se você está ansioso pelo resultado, você não está focado no resultado, você está focado na ansiedade. Nossa. Então, o teu subconsciente, ele não sabe se você está pensando se é bom Sim. ou se é ruim. Ele não sabe deduzir isso. Nossa mente Entendi. inconsciente, ela não sabe o que é isso. Certo. Ela sabe apenas receber, ela só sabe reproduzir aquilo que você pensa. Certo. Então, ele não sabe se aquilo é bom ou ruim. Então, o que ele faz? É ansiedade que ela está tendo? Então, vamos mandar mais ansiedade. É medo que ela tem? Então, vamos providenciar mais medo. Entendi. Ela repete o que você está... Nossa mente inconsciente, ela reage por vibração, por sentimento, por emoção. Se você chegar e falar, eu quero me casar com o Rafael, eu quero o Rafael para a minha vida. Sim. Teu subconsciente não vai entender que linguagem, quem danado é Rafael. Entendi. Tua mente inconsciente vai entender essa outra linguagem. Que sentimentos ou sensações despertam em você quando você está ao lado do Rafael? Tá.
Ah, então o subconsciente, ou mente inconsciente, vai entender o recado. Você viu que ele não é nada lógico? Nada, eu estou aqui passada. Você que está em casa deve estar acompanhando tudo isso, né? Deixa eu só falar para o Alisson que eu mandei um áudio, diretor, mandei um áudio, se eu puder escutar, mais 5 minutinhos, por favor. Você que está em casa, o quão importante é você ter um profissional que realmente possa te curar, né? Curar essas feridas, mazelas que há em você, né? Porque é uma coisa muito séria, são coisas muito sérias que de pequeno, uma menina que nunca quis um cara que fosse alcoólatra, pelo medo da questão do pai, e aí casa 2 vezes com a pessoa. Então, assim, tudo isso tem como você procurar ajuda. E aí, assim, super indico, eu sei que ele não precisa de propaganda, mas eu super indico o doutor Juliano para que você... tem um WhatsApp? Pode falar? Sim. 9975-2301. Coloca aí, por favor, 9975-2301. Isso. Tá? Vou repetir, 9975-2301. Não deixa de colocar, não. Doutor Juliano, só perguntando, você faz tratamentos de vários tipos? Vários tipos. Eu trabalho com terapia através da programação neurolinguística, né? Através da hipnoterapia clínica, problemas emocionais, como problemas como fobia, pânico, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, né? O transtorno de ansiedade generalizada, medos, insegurança, pessoas que têm dificuldade de superar um luto. Trabalho bastante isso. Pessoas que têm dificuldade de esquecer um ex, também trabalho muito nisso. Eu sou muito procurado para isso também. Doenças psicossomáticas também sou procurado. Pessoas que têm sintomas, que desenvolvem sintomas, que não dá nada, vai para o médico, faz vários exames e não dá nada no exame, mas o paciente continua com sintoma. Olha só. Então, eu atendo muito casos de doenças psicossomáticas. Inclusive, eu tenho até amigos meus, médicos, às vezes eles me encaminham, eu vou no hospital em casos desse tipo para atender. Que coisa, que coisa. Doutor Juliano, infelizmente o tempo estourou. Já. Muito rápido, é muito rápido. Tem que ter, da próxima vez que você vier, eu tenho que ter 2 blocos e não um só. Eu já vou vendo isso em cada um, porque é muita coisa para falar. Mas eu queria pedir que você fique vindo pelo menos uma vez no mês aqui, né, para a gente estar trabalhando tudo isso. Nós tínhamos um vídeo que eu vou passar na próxima semana para vocês. Temos várias pessoas falando que se trataram com ele, como foi, pessoas agradecidas, né, ao doutor Juliano. E queria lhe agradecer por ter vindo. Eu que agradeço a você nessa oportunidade. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Prazer todo meu. E assim, vamos estar trabalhando isso, porque temos muitas mulheres, temos homens também, mas temos muitas mulheres fragilizadas que precisam, ou fragilizadas, ou até as empoderadas, que precisam de alguma coisa ali para ajeitar a sua vida. Dar uma alinhada e quebrar esses traumas, essas crenças, né? E ir embora, ir em frente. É verdade. Não é isso? É verdade. Lhe espero mais vezes aqui. Fique aqui comigo para a gente terminar esse bloco. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado você. Gente, estou aqui com o Daniel. Rapidinho, um break. Foi o doutor Juliano Lopes e que esteve aqui, que vai estar mais vezes falando para a gente de todas esses sentimentos que nos tomam e não sabemos como lidar. Ele sabe, tá aí o telefone dele na tela. Beijo no coração, volto já já.